Em 30 de agosto de 2009, durante o Grande Prêmio da Bélgica, as estruturas do mundo da Fórmula 1 eram abaladas por um furo de reportagem do jornalista Reginaldo Leme, que divulgou um escândalo de proporções gigantescas que ocorreu no Grande Prêmio de Singapura de 2008, onde a Renault teria premeditado a batida de Nelsinho Piquet naquela corrida para beneficiar Fernando Alonso. Deixa eu aproveitar para dizer que tem um novo escândalo pintando por aí, Galvão, porque a FIA está fazendo uma investigação minuciosa entre engenheiros da Renault. Uma dessa investigação feita pela Renault, na verdade feita por uma empresa independente, e já tem depoimentos que incriminam Flávio Briatore por algo muito grave, de ter premeditado aquele acidente de Nelsinho Piquet na 14ª volta do Grande Prêmio de Singapura em 2008. Esse escândalo, que ficaria conhecido como Crashgate ou Singapore Gate, não representa apenas um incidente isolado de trapaça esportiva, mas sim o maior ato de manipulação deliberada de resultados na história da Fórmula 1. Neste vídeo detalhado, vamos explorar o contexto de alta pressão que levou ao esquema, a execução técnica da fraude no Grande Prêmio de Singapura, o papel crucial da imprensa na sua revelação, as complexas repercussões legais e de governança na Fórmula 1 e as implicações duradouras que ressurgem na atualidade, especialmente através da ação judicial movida pelo piloto Felipe Massa, que busca ressarcimentos financeiros e morais por parte da Federação Internacional de Automobilismo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. 2 vezes por semana postamos vídeos relevantes sobre economia, entretenimento e histórias do esporte. Para compreender a motivação por trás de um ato tão desesperado, é imperativo contextualizar o estado da equipe Renault em 2008. Apenas 2 anos antes, a escuderia francesa estava no topo do mundo sob a batuta extravagante de Flávio Briatore e o talento de Fernando Alonso. A Renault havia desbancado a toda poderosa Ferrari de Schumacher, conquistando os títulos mundiais de 2005 e 2006. Contudo, a Fórmula 1 é o esporte de memória curta e crueldade implacável. A saída de Alonso para a McLaren em 2007 foi catastrófica. Alonso foi superado pelo estreante Lewis Hamilton, que apesar de ser um prodígio da Fórmula 1, deixou Alonso em xeque no grid por perder para um novato já tendo conquistado 2 títulos mundiais na categoria. Esse vexame obrigou Alonso a retornar à Renault para tentar dar a volta por cima. No retorno em 2008, Alonso encontrou uma equipe irreconhecível. O carro de 2008, o R28, era um projeto falho, nascido de uma transição técnica mal gerida e de um túnel de vento descalibrado. A equipe, acostumada a vitórias, agora lutava para passar ao Q3 nas qualificações. A pressão vinda da matriz em Paris era enorme. Carlos Ghosn, o CEO da Renault, conhecido por sua alcunha de o cortador de custos, não via sentido em queimar centenas de milhões de euros em um projeto que entregava apenas mediocridade no meio do pelotão. Rumores circulavam no paddock de que se a Renault não vencesse ou mostrasse um progresso milagroso até o fim da temporada, a montadora poderia encerrar o seu programa de Fórmula 1. Briatore, cuja identidade e poder estavam intrinsecamente ligados ao sucesso da equipe, sentiu o laço apertar em seu pescoço. No outro lado da garagem estava Nelsinho Piquet, filho do tricampeão Nelson Piquet, e carregava o peso de um sobrenome lendário, mas vivia uma realidade brutalmente diferente da do pai. Nelsinho, além do sobrenome, tinha se tornado o campeão mais jovem da história a vencer a Fórmula 3 britânica, até então com 19 anos e 2 meses, superando o recorde anterior de Ayrton Senna. Na sua segunda temporada na Fórmula 2, ganhou 4 corridas e terminou em 2º lugar no campeonato, disputando o título até o final contra Lewis Hamilton, que se sagrou campeão naquele ano. Esse desempenho impressionante para um piloto tão jovem, além do legado do sobrenome de Piquet, envolveu Nelsinho em grande expectativa para a estreia na Fórmula 1. Mas a sua temporada de estreia acabou sendo um desastre. Erros, acidentes e falta de ritmo em comparação a Alonso colocaram Nelsinho na berlinda. A relação de Nelsinho com Flávio Briatore era complexa e tóxica. Briatore não era apenas o seu chefe de equipe, era também o seu empresário pessoal, uma dualidade de interesses que a FIA viria a proibir anos mais tarde. Nelsinho, conforme revelou anos depois no podcast Pelas Pistas, disse que vivia sob um regime de terror psicológico constante, onde Flávio dizia que ele não servia para nada e seria substituído. A renovação do contrato de Nelsinho para 2009 era uma opção unilateral da equipe Renault. Briatore segurava a renovação como uma cenoura diante de um coelho faminto, criando o cenário perfeito de coerção. Um piloto desesperado para salvar a sua carreira é a ferramenta mais poderosa nas mãos de um manipulador.
Acostumado a lutar por vitórias, Alonso se via brigando por 8º e 10º lugares. Sua frustração era visível. Transcrições de rádio da época mostram um piloto impaciente, cobrando a equipe por atualizações que nunca funcionavam como esperado. Para Singapura naquele ano, a Renault trouxe um pacote aerodinâmico novo, a última grande aposta do ano. Nos treinos livres, o carro parecia finalmente rápido. Alonso liderou as sessões e a esperança reacendeu. Havia uma chance real, talvez a única do ano, de lutar pela pole position e pela vitória, mas a Fórmula 1, em sua ironia trágica, trazia outros planos para o sábado. Durante a qualificação, Fernando Alonso, que tinha um ritmo para a primeira fila, sofreu uma falha mecânica bizarra no Q2, um problema no sistema de alimentação de combustível. O resultado foi catastrófico, um 15º lugar no grid de largada. Em um circuito de rua como Marina Bay em Singapura, onde ultrapassar é muito difícil, a corrida de Alonso estava teoricamente acabada antes de começar. Foi neste vácuo de desespero que a conspiração nasceu. Segundo as investigações posteriores da FIA e os testemunhos de uma testemunha descrita como a testemunha X, uma reunião ocorreu no escritório de engenharia da Renault. Estavam presentes Flávio Briatore, Pat Symonds, que era o diretor executivo de engenharia da Renault, e Nelsinho Piquet. Symonds alegou inicialmente que a ideia havia vindo de Nelsinho, já Piquet alegou que foi uma ordem de Briatore e Symonds. O que é indiscutível é que o plano emergiu justamente naquela reunião. O plano definiu que Fernando Alonso largaria com uma carga de combustível ridiculamente leve. Isso lhe permitiria ser rápido nas primeiras voltas, mas o obrigaria a parar muito cedo, por volta da volta 12, jogando ele para o último lugar do grid. Em condições normais, isso seria um suicídio estratégico. Para que a estratégia funcionasse, um safety car precisaria entrar na pista logo após a parada de Alonso. Isso agruparia o pelotão e crucialmente pegaria todos os líderes desprevenidos. Nelsinho Piquet deveria causar um acidente deliberado no momento exato em que a equipe ordenasse, garantindo a entrada do safety car. A sofisticação do plano residia nos detalhes. Pat Symonds, com sua mente de engenheiro calculista, sabia que não bastava bater em qualquer lugar. Se Nelsinho batesse em uma reta ou perto de uma saída de emergência, os fiscais poderiam apenas empurrar o carro sob bandeira amarela local. A batida precisava então ser na curva 17, porque na análise do mapa da pista mostrava que aquele ponto específico não possuía guindastes ou gruas para remoção rápida por cima do muro. Era um ponto cego logístico. Qualquer carro imobilizado ali exigiria a entrada de maquinário pesado na pista, o que pelos protocolos da FIA tornava a entrada do safety car praticamente obrigatória. Um detalhe que é frequentemente esquecido, mas ressaltado por analistas atentos, é que Piquet Jr. teve um ensaio não intencional dessa batida. Durante a volta de apresentação ou nas voltas iniciais, ele rodou e quase perdeu o controle exatamente naquele ponto. Aquilo poderia ter sido uma cortina de fumaça para mostrar que o local era traiçoeiro o suficiente para causar um acidente comum, como qualquer outro possível dentro da pista. Para entender o impacto do plano, é vital relembrar o regulamento esportivo de 2008, que era radicalmente diferente do atual. Naquela época, quando o safety car era acionado, o pit lane era imediatamente fechado. Ninguém podia entrar para reabastecer ou trocar pneus até que todos os carros estivessem alinhados atrás do safety car e a direção de prova autorizasse a abertura. O problema é que se um piloto estivesse ficando sem combustível durante o período de pit lane fechado, ele tinha duas opções: ou ficar na pista e sofrer a pane seca e o abandono, ou entrar no boxe para um reabastecimento de emergência. Porém, quem entrasse no boxe fechado recebia uma penalidade de stop and go de 10 segundos, o que destruía qualquer chance de vitória na corrida. Esta regra transformava o safety car em uma loteria. Quem tivesse parado antes do safety car, como Alonso planejava fazer, ganharia uma vantagem colossal, pois herdaria as posições quando os líderes fossem forçados a parar e cair para o fim da fila. A corrida começou com Felipe Massa liderando de forma confortável com sua Ferrari. Hamilton vinha em segundo. Lá atrás, Alonso lutava no meio do pelotão com um carro leve e agressivo, mas preso no tráfego de Singapura. Na volta 12, o rádio da Renault chama Alonso para o box. Box agora, Fernando, box agora. Era cedo demais. Nenhum estrategista em sã consciência faria isso. Alonso entra, reabastece e volta à pista em último lugar, isolado de todos. O cenário estava montado. Na volta 13, a tensão no pitwall da Renault era palpável. As transcrições reveladas posteriormente mostram Symonds e Briatore
Briatore monitorando a posição de Piquet. Briatore diz, diga a ele para forçar. Por sua vez, Pat Simon diz, Nelson, você precisa forçar agora para passar o Barrichello. Até hoje não se sabe se essa ordem de forçar era o código para bater ou apenas a pressão necessária para colocá-lo no limite do carro. Nelsinho questiona pelo rádio. Em que volta estamos? Uma pergunta no mínimo estranha para um piloto no meio de uma batalha por posição. Na volta 14, Nelsinho Piquet contorna a parte sob a arquibancada e chega à fatídica curva 17. Ele acelera, o carro sai de traseira e bate violentamente contra o muro. Em um acidente normal, o instinto de sobrevivência de um piloto faz com que ele tire o pé do acelerador e tente contra-estressar para salvar o carro. A telemetria da Renault R28, analisada meses depois pela FIA, porém contou a verdadeira história. O gráfico do acelerador mostrava que Piquet manteve o pé cravado no fundo depois da perda de aderência. Ele induziu o giro. O carro colidiu violentamente com um muro de concreto do lado oposto, espalhando destroços pela pista estreita de Singapura. Nelsinho então disse, desculpe pessoal, tive um pequeno deslize. A atuação era digna de Oscar. O plano funcionou com precisão de um relógio suíço. O safety car foi acionado, o pit lane foi fechado e o pelotão se compactou. Massa, Hamilton e Raikkonen, todos os líderes, precisavam desesperadamente de combustível, mas não podiam parar sem levar punição ou esperar a abertura do box. Quando o pit lane finalmente abriu, o caos se instaurou. Todos entraram juntos. A Ferrari, sob pressão imensa, cometeu o erro que definiria o campeonato. O sistema de luzes deu verde para Felipe Massa sair do box, enquanto a mangueira de reabastecimento ainda estava acoplada ao carro. Massa arrancou, arrancando a mangueira da bomba, derrubando mecânicos e espalhando o combustível. Ele parou no final do pit lane, impotente, enquanto os mecânicos corriam a pé por todo o pit lane para remover a mangueira. Sua corrida acabou ali. De líder e virtual vencedor, ele caiu para o último lugar. Enquanto isso, Fernando Alonso, que já havia parado e estava com o tanque cheio, desfilava atrás do safety car. Quando os líderes pararam, ele subiu como um foguete na classificação, assumiu a liderança e, com ar limpo e pneus frescos, controlou a prova até a bandeirada. No pódio, Alonso celebrava efusivamente, Briatore abraçava todos e a narrativa de sorte foi vendida para a imprensa mundial. Ninguém, exceto os 3 conspiradores e a misteriosa testemunha X, sabia a verdade. A Fórmula 1 engoliu a mentira. Durante quase um ano, o segredo permaneceu guardado. Nelsinho Piquet renovou seu contrato para 2009, um movimento que muitos interpretaram posteriormente como o preço do silêncio. Mas a performance de Piquet em 2009 não melhorou. O ambiente na Renault se tornou insustentável. Após o GP da Hungria de 2009, Briatore demitiu Piquet. Foi o erro fatal do maquiavélico chefe de equipe. Ele subestimou a fúria de uma família Piquet traída. Nelson Piquet pai, tricampeão mundial e homem que nunca fugiu de uma briga, tomou as dores do filho. A revelação pública começou no Brasil. O jornalista Reginaldo Leme, da TV Globo, foi o primeiro a trazer a história à tona. Ele descreve o momento em que a informação chegou como profundamente impactante. Não era apenas um boato, era uma acusação formal de manipulação de resultado. Nelsinho Piquet foi à FIA. Em troca de imunidade total, sob a premissa de que foi coagido, ele entregou tudo, datas, conversas e detalhes do plano. A FIA, liderada por Max Mosley, que era inimigo político de Briatore e muito amigo de Nelson desde a Fórmula 3, iniciou uma caça às bruxas. A defesa da Renault tentou desacreditar Nelsinho, chamando-o de chantagista, mas a FIA tinha uma carta na manga, a testemunha X. Este funcionário anônimo da Renault, chamado de testemunha X, confirmou ter estado presente na reunião e ter ouvido a discussão sobre o acidente deliberado, embora tivesse se oposto a ela no momento. O depoimento da testemunha X corroborou a versão de Piquet e destruiu a defesa de Briatore. Pat Simons, confrontado com a telemetria que mostrava Piquet acelerando durante o acidente, ofereceu uma das respostas mais condenatórias da história dos inquéritos esportivos. Eu não minto, mas não vou responder a essa pergunta. Então, em 21 de setembro de 2009, o Conselho Mundial da FIA emitiu as sentenças que abalaram o esporte. Flávio Briatore foi banido perpetuamente da Fórmula 1 e Pat Simons por 5 anos. Fernando Alonso foi absolvida por falta de provas de que sabia do plano, embora muitos no paddock, incluindo Felipe Massa, duvidassem que um piloto tão astuto não questionassem uma estratégia tão bizarra de parar na volta 12, sem uma garantia de safety car. Nelsinho Piquet, por sua vez, que forneceu uma espécie de delação premiada à FIA, foi absolvido, garantindo que ele não sofreria nenhuma punição por sua participação no acidente, em virtude de ter sido coagido por Briatore e Pat Simons.
Quando parecia que o Singapore Gate era apenas um capítulo fechado, uma entrevista em 2023 reabriu as feridas e iniciou a maior batalha jurídica da história da Fórmula 1. Bernie Ecclestone, aos 92 anos, disse ao Fórmula 1 Insider que ele e Max Mosley sabiam do acidente proposital de Nelsinho ainda em 2008, antes do fim daquela temporada. Decidimos não fazer nada para proteger o esporte e salvá-lo de um enorme escândalo, disse Bernie naquela entrevista. Segundo o estatuto da FIA, se a fraude tivesse sido comprovada antes da cerimônia de gala da FIA em dezembro de 2008, a corrida de Singapura deveria ter sido anulada. E se a corrida fosse anulada, Massa perderia 0 pontos, já que não pontuou naquela corrida, e Hamilton perderia os 6 pontos do terceiro lugar. E o resultado final da temporada seria de Felipe Massa como campeão mundial de 2008. Sentindo-se roubado não apenas por uma batida, mas por uma conspiração de encobrimento dos donos do esporte, Massa montou uma equipe jurídica de elite. Ele processou a FIA, a FOM e Bernie Ecclestone na Alta Corte de Londres. O argumento não é sobre a perda de chance e conspiração. Massa argumenta que a FIA falhou em seu dever contratual de garantir a integridade do esporte. Em uma decisão histórica proferida em novembro de 2025, o juiz da Alta Corte de Londres validou a continuidade do processo. Os advogados da Fórmula 1 tentaram alegar que o caso estava prescrito, mas o juiz rejeitou. Ele alegou que Massa só soube do encobrimento em 2023, portanto o prazo legal contava a partir dali. Massa pede entre 64 e 82 milhões de libras em compensação financeira por salários de campeão, bônus e patrocínios perdidos, além de uma declaração de justiça, já que o tribunal já avisou que não pode retirar o título de Hamilton, pois isso é matéria esportiva e não civil, mas pode declarar que a FIA agiu ilegalmente naquele caso. O Crashgate não é apenas uma história sobre automobilismo, é um estudo de caso sobre a ética corporativa e a natureza humana sob pressão extrema. O ambiente tóxico criado por Briatore na Renault não gerou excelência, na verdade gerou desespero, quando uma liderança baseia sua gestão na ameaça, como por exemplo a opção de renovação do contrato de Nelsinho, ela cria funcionários dispostos a cruzar as linhas morais para sobreviver. O Crashgate é o filho bastardo de uma gestão abusiva de Briatore. A regra do pit lane fechado de 2008, que foi ironicamente criada para a segurança, tornou-se uma ferramenta de manipulação. Isso demonstra como as regras complexas em esportes de alta tecnologia podem gerar consequências não intencionais desastrosas. A Fórmula 1 abandonou essa regra pouco depois, provando a sua falha estrutural. Outro ponto a ser considerado é que Briatore conseguiu anular o banimento e voltou à Fórmula 1 como chefe da equipe da mesma escuderia anterior, agora sob o nome de Alpine. E Pat Symonds trabalha para a própria Liberty Media, que hoje detém os direitos da Fórmula 1. Tantas controvérsias continuam a alimentar teorias de podridão na principal categoria do automobilismo mundial. O Singapore Gate permanece como um lembrete sombrio de que, por vezes, a linha entre a competição feroz e a integridade é quebrada, e as consequências desse rompimento podem levar muitas décadas para serem resolvidas, como é o caso daquela fatídica corrida de Singapura de 2008, que até hoje gera discussão judicial. E aí, você conhecia todos os detalhes desse que foi o maior escândalo da história da Fórmula 1 moderna? Deixe aqui nos comentários a sua opinião e não se esqueça de se inscrever no canal. Agora, se você deseja entender o porquê Nelson Piquet não possui o mesmo reconhecimento que Ayrton Senna pelos brasileiros, clique no vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Nos vemos lá em instantes, muito obrigado e até a próxima!